Somos gratos porque o Senhor é bom em todas as áreas de nossa vida. Obrigado porque os anjos do Senhor ministram em nosso favor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Temos um coração grato. Podemos levantar nossas mãos sem ira e sem contenda, porque já encontramos esse lugar onde podemos amar a nós mesmos e amar o outro. Amar como Cristo ama a igreja. E nós somos a tua igreja. Obrigado, Pai, porque você tem nos ensinado, ter nos colocado nesse lugar de autoridade, que podemos exercer autoridade no nome, no sangue, na palavra, declarar a palavra e a palavra se manifestar. Nós declaramos a palavra na nossa saúde, no nosso corpo físico, o Espírito que ressuscitou de Jesus da morte. Vocês podem declarar aí onde vocês estão. O Espírito que ressuscitou Jesus da morte, manifestando vida em nosso corpo físico. O Espírito que é o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, que é nosso Espírito, dentro de nós, manifestando a vida dele, manifestando a velocidade dele, a eternidade dele, para que a gente desfrute da velocidade do Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos declarar que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou daquilo que era mortal. Obrigado, Pai, porque você é quem sarou nossas enfermidades. É você quem nos deu vida para vivermos uma vida de plenitude aqui nessa terra. Nós te agradecemos porque temos saúde divina, saúde na nossa mente. Nossa mente tem sido renovada com a palavra. A palavra tem preenchido todos os espaços. Obrigado, Pai, porque essa palavra tem nos tirado do que é ego, do que é lixo, do que é dano, das coisas que o diabo trouxe para roubar a nossa paz. Pessoas trouxeram. Nós mudamos a nossa mentalidade com a palavra e te agradecemos, porque a tua palavra é para sempre. Tua fidelidade é eterna. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por nossos olhos espirituais abertos, atentos para a gente ouvir essa palavra, para a gente ler essa palavra e declarar essa palavra e viver essa palavra, que essa palavra não seja só algo escrito, mas seja algo que está escrito no nosso sangue, no nosso DNA, no nosso corpo físico, manifestando o que essa palavra tem de vida, de verdade, e nos guiando em todos os caminhos, porque tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Tudo que precisamos está dentro de nós. Todas as respostas que precisamos está na pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo para a vida de cada um que está aqui. Eu declaro um tempo novo de realizações. Eu declaro um tempo de rompimento para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor já tem mostrado a nós. Te agradecemos, Pai, te agradecemos pela tua paz que excede todo entendimento, te agradecemos pelos olhos espirituais abertos, para a gente enxergar o que é manipulação, o que é controle, o que é dano, o que é engano, o que não é verdade. Nós vermos rápido e agirmos rápido, porque a palavra do Senhor é que está estabelecida em nossas vidas. Eu declaro cada um de nós cavando e cavando bem fundo, encontrando a rocha e colocando nossas casas com esse alicerce na palavra, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo que Jesus se colocou para fazer em nosso benefício. Amém? Amém. Quem quer vir? Quem vem? Esse microfone está ligado, amor? Tá, então vem. Quem é que vem? Você? Qualquer um, gente. Eu estou bem. Claro que tu está bem. Vamos lá, né? Não, Pai, eu estou mal, não vou fazer não. Não, tem que fazer. Vem, Rafa, vem, Rafa, vem, Rafa. Claro que você está bem, Rafa. Então, vou fazer logo um pouquinho, quer que cada um vai fazer uma oração? Pode fazer. É? É. Então, vai, né? Ou pode orar, ou pode ler, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ler, né? Amém, meus irmãos? É. Porque... Alguém quer orar? Alguém quer orar? Alguém quer? Quer orar, Rafinha? Quer orar, Rafinha? Quer agradecer, Rafinha? Agradecer? Quer agradecer, meu irmão Flávio? Aline quer. Ana Paula, quer agradecer? Vem pra cá. Rafa, só deixa um pouquinho aberto, porque o seu pai fechou tanto ali que o irmão passar, ele vai pensar que a gente é um culto selecionado. Amém. Como é que você tá, irmão? Firme? Firme, meu pastor. Firme. Faz a oração. Amém.
Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e que vai fazer. Pai, obrigado pela manifestação do teu poder, da tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Pai, abreviando este tempo, Jesus, dessa manifestação nas nossas vidas, Pai, na minha vida, dos meus irmãos, Pai. Ó Pai, nós aguardamos com expectativa a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas e cremos nisso, Pai. Obrigado, Pai, porque já está tudo pronto, já está tudo pronto, tudo feito, já está tudo conquistado por Ti, Pai. Nós agradecemos por isso. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Os que estão aqui que não puderam chegar ainda, Pai. Um favor e graça Tua na vida deles, na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela presença do Espírito Santo, o meu amigo, Jesus, que está sempre conosco. Obrigado pelos anjos. Pai, muito obrigado. Jesus, nós demos graças a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. E, Pai, que possamos manifestar, Jesus, esse Seu amor para todo mundo, Pai. E, Jesus, que eu e meus irmãos, Jesus, possamos manifestar esse amor. E essa graça, essa misericórdia, essa bondade Sua na vida de cada um deles. Nós agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Jesus. Pai, obrigado pela saúde divina, do alto da cabeça até a ponta dos nossos pés. Obrigado pela saúde divina na minha vida e dos meus irmãos, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Tu tem nos sustentado, Pai. E nós agradecemos por isso. Oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Pode ir, Aline. Amém. Aline agora, nossa pastora Aline vai. Amém. Pai, graças te damos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Quero, Pai, te agradecer por esse momento, te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, te agradecer porque eu tenho saúde divina, te agradecer porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Obrigada, Pai, pela vida dos meus filhos, obrigado pela vida do meu esposo, obrigado pela nossa família, Pai. Obrigado por essa igreja. Quero te agradecer, Pai, que a cada dia nós possamos ter essa consciência da pessoa do Espírito Santo dentro de nós, que nos socorre, que nos ajuda em todo momento. Obrigada, Pai, que a cada dia nós possamos ter sede e fome da Tua palavra, Pai. E que tudo nas nossas vidas nós possamos entender e aceitar tudo que Jesus já fez por nós. Que nós possamos andar nessa palavra. Que nós não venhamos fazer concessão com nada, mas que nós possamos ficar firme com essa palavra, Pai. Obrigada, Pai, por esse tempo aqui nesse local. Obrigada, Pai, como nós já sabemos que é um novo tempo. É um novo tempo para cada um de nós aqui, Pai. E que cada um de nós aqui possamos, Pai, mergulhar e cavar bem fundo essa palavra, Pai. E que nada venha nos abalar, que nada venha nos tirar. Que nós possamos ter essa consciência que tudo já foi feito para nós desfrutar disso tudo, para nós viver disso tudo. E que cada pessoa que chegar aqui nesse local venha com essa sede e fome da palavra. Que cada um que chegar aqui nesse local venha ser abraçado, venha aceitar a palavra que aqui é ensinada, e que eles possam colocar isso na vida deles, e que eles possam andar, porque é isso que a gente sabe que vai acontecer. Pessoa vai chegar nesse local com sede e fome da palavra, e que nós vamos estar já preparados para receber cada um que vai chegar aqui nesse local, que a gente possa pegar essa palavra e aceitar essa palavra, que nós possamos cumprir o nosso chamado, mas que nós possamos se fortalecer com a palavra, entender e buscar, Pai. Muito obrigada, Pai. Assim que já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. A minha oração hoje, Pai, é para uma consciência mais clara, Pai. Uma consciência mais clara da tua palavra, do teu amor, Pai. Do verdadeiro amor que nos tirou da lama, do lamaçal do pecado e nos resgatou
para a graça do teu amor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus pelo poder da palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar, Pai. Obrigado e podemos caminhar tranquilo por causa da tua palavra, Pai. E muito mais do que isso, Pai, nós te agradecemos pelo poder do sangue de Jesus. Esse sangue que apagou toda a má consciência, esse sangue que nos esconde, nos guarda, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque não é um sangue comum, mas é o sangue do Cordeiro, aquele que não tinha pecado nenhum, mas morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que é direito meu, é direito nosso, e por causa de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo plano perfeito que foi enviar o teu Filho. Aleluia. Obrigado, Pai, por esse plano perfeito. Obrigado, Jesus, pela obediência de crer e saber que o plano era um plano perfeito. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque podemos dar ordem aos anjos, Pai. Podemos dar ordem aos anjos, porque não são eles todos os espíritos ministradores. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso e muito mais. Te agradecemos em nome de Jesus, porque o Espírito se alimenta do que nós temos de palavra, Pai, e nós queremos mais palavra. Nós temos fome e sede da tua palavra. Queremos crescer e avançar cada dia mais, alimentar o Espírito para que ele possa ter alimento, para que ele possa ter ferramenta, Pai. Que cada dia mais essa palavra seja a nossa consciência diária, Pai, momentânea, não só diária, mas momentânea, Pai. É por essa oração, por essa consciência, Pai, que eu te oro hoje em nome de Jesus. Nós te agradecemos, somos gratos, nós amamos a tua palavra, por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para esquentar um lugar, para um encontro pessoal, mas por causa da tua palavra. É ela que é responsável por nossas vidas estar até aqui, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Ana Paula quer falar um pouquinho? Ana Paula quer agradecer alguma coisa? Rafinha? Rafa? Não quer não? Então, vamos lá, meus irmãos. Uma honra pra gente termos aqui. Estamos aqui hoje nessa noite para agradecer, né? Uma honra ter cada um de vocês aqui nessa noite, né, meus irmãos? Porque vocês estão no mesmo foco do que Paulo teve, do que Cristo teve na Terra. Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui. Amém. Né? Isso que é mais importante, né, Flávio? É assim, mais do que ter milhões de pessoas assistindo, é você ver que você tem pessoas selecionadas aqui. Dá um frio na barriga quando vê de pouca quantidade, assim, porque tem pessoas que estão no mesmo foco. Não tá só gordura batendo palma. Tem pessoas de assim, o que eu posso fazer para melhorar um pouco mais? O que eu posso fazer do Evangelho para que o Evangelho possa ser impactado na minha vida? Meus irmãos, tudo que nós precisamos tem aqui, ó, na palavra. Eu tenho um caderno do meu lado da minha mesa que eu sento, lá de química. Vamos sentar, pessoal. Vamos sentar, ficar na paz aí. Isso. Hoje é o culto VIP. Hoje, extraordinário da graça. Amém? E estava dizendo assim, na parte do livro, quando você ganha de química, está dizendo assim, a química explica tudo. Eu nunca tinha lido aquilo, mas aí eu virei assim, botei assim do lado assim, se a química explica tudo e quem fez tudo foi Deus, vocês entenderam já, né? Se a química explica tudo, mas quem fez tudo foi Deus, por que eu não consigo explicar minha própria vida? Meus irmãos, o diabo, ele está aqui há milhões e milhões de anos. Quem dá espaço pro diabo já era, mano. É o pequeno. Eu estava conversando com o menino lá da manutenção, ele falou assim, como é que você tá? Ele falou assim, não, eu tô com isso aqui só ainda na carne. Eu falei assim, isso é coisa pra caramba, cara. Porque quando você começa a abrir concessões, vocês que têm filho, vocês que têm esposos, maridos e filhos de diversas idades, vocês assim, vocês têm que ter um jogo de cintura. Mas entender que assim, esse é meu foco. Porque quando vocês começarem a entender por que Cristo quando falou aquilo, minha família, Senhor, tua família está atrás. Não, minha família são aqueles que estão seguindo meu pai. Ele já deixou tudo escrito. Que o meu obedece. Porque nós temos que entender até que ponto isso está retardando o nosso crescimento. Se essa palavra já existe aqui há 2025 anos, por que o mundo lá fora tem de sofrimento? Porque o mundo não quer a palavra.
Tá certo, o diabo ele veio para isso. O diabo ele veio para criar contenda. E quando a palavra ela é pregada pura, as pessoas não vão aceitar. Mas isso tem que ser mesmo. Se não aceitaram Jesus, tu acha que vão aceitar vocês? Concorda comigo? Por que crucificaram Jesus? Que Jesus sabia o que tinha que fazer. Aí fora você vê a palavra, como é que é a palavra sendo feita? É um pouco de palavra, manipulação, carne, ego, interesse. Isso não é palavra. Onde você tem palavra, você não tem manipulação. Onde você tem palavra, você não tem ego. Onde você tem palavra, você tem graça. E é tão bom viver assim, né? É tão bom você saber que você vai acordar, você vai trabalhar, e no final do dia você vai estar comunhando, celebrando a graça de Deus. Mas a graça na nossa vida, para que possamos impactar o mundo lá fora. Vocês entendem como é que é fácil entender? Eu fico imaginando assim, o que a gente fala? Se a química explica tudo, e Deus é que fez a química, por que o mundo tem sofrimento? O mundo ele tem que ter sofrimento, o mundo ele tem que ter dor, o mundo tem que ter doença, o mundo tem que ter falta, a igreja não. Mas o que o diabo faz? Quem está no mundo, quem está perdido. Certo? Tem uma coisa que quem joga bola fala, né? Aquele que não sabe jogar não precisa ser marcado. Só marca aquele que se destaca. E o que vocês estão aqui nessa noite? Fico imaginando. Por isso quando a Ana Paula falou assim, agora vamos começar o culto. A Ana Paula chegou. Porque assim é empenho e dedicação. Eu sei que para vocês parece que é pesado o evangelho. Mas não é pesado. Porque vocês querem carregar algo que não é de vocês. Não é pesado. O evangelho não pode... Se o evangelho está sendo pesado para alguém, é porque a carne está muito maior. Porque quando você tem graça, você tem o quê? Você tem unção. Você tem que fluir. E assim, quando vocês pensarem que o evangelho está... Não, o evangelho está pesado, não. Está pesado, sabe por quê? Eu quero conduzir... Fala, meu irmão, que eu quero conduzir pessoas que não querem a palavra. Você imagine, o melhor evangelista do mundo chegou, olhou para Judas e falou o quê? Vai e faça no teu coração. Ele podia ter convertido Judas? Ele podia ter feito o quê? Judas, aceita Jesus. Judas, me aceita, Jesus. Judas, me aceita, não me trai não. Não te fiz nada, Judas. E agora vai ter um filme que vai falar que Judas não é isso. Só faltava isso agora. Tá... Que o Judas não foi traidor, não. Era o plano de Deus. Olha como é que é. Não. Se o plano de Deus é a morte, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? A escolha é nossa. A escolha era dele. Podia ter escolhido, não. Mas isso que é. E quando você vê essas coisas, por que isso precisa ser imputado na cabeça de um cristão? Porque o cristão precisa ter dúvida. E quando você tem dúvida, você não consegue o seu foco. E a fé, como é que você consegue algo em Cristo? Com a fé. Se você não tem fé, você tem dúvida. Se você não tem dúvida, você não alcança. Aí a culpa é de quem? A culpa é de Deus, é de Jesus, do Espírito Santo. E a minha culpa de não ter achado isso. Eu te conheço há quanto tempo, Flávio? Alguns anos, né? Eu acredito no que você fala. E não acredito no Espírito Santo, na palavra que existe há 2025 anos? E valores. É isso que nós temos que entender. Porque você pensa assim, por que eu sou evangélico? Por que eu sou cristiano? Sou cristão. A pastora estava falando, estava vindo para cá, cristianismo é Cristo se aproximando do povo. Religiosidade é o quê? A religiosa querendo se aproximar de Deus. É fácil ser religioso? Não. É ser religioso nessa modinha aí é moleza. Quero ver ser religioso de Umbanda, que você tem que andar todo de branco, toda sexta-feira, não é isso? Para que todo mundo saiba que você está ali. Isso sim, isso. Pessoal... E 613 leis. Isso é ser religioso. Essa modinha aí de ficar dentro de igreja ajoelhado e depois ficar rodando, isso não é religioso, não. Isso é modinha. Porque religioso é canda de turbante, a mulher de turbante nessas igrejas. Religioso. Ah, porque não é. Vamos ser religioso? Para mim é fácil. Vamos ser 8 ou vamos ser 80? Vamos ser religiosos? Vamos ser religiosos, então vamos praticar o Corão? Vamos sim. Vamos praticar? Mas ninguém quer. Sabe o que eles querem? Eles querem trazer algo que é carnal para dentro da igreja com espírito religioso. E as pessoas estão aplaudindo isso, Flávio. Aí sabe o que está tendo? Não está tendo graça, não está tendo unção, não está tendo fé, não está tendo nada. As pessoas estão morrendo. Isso. E é bom saber que isso vai acontecer e tem que acontecer, porque é livre-arbítrio. Assim que aconteceu, como aconteceu com Cristo, vai acontecer com cada um de vocês.
Vocês já foram questionados assim, esse evangelho que você fala, você vive muito diferente? Tem que ser. Porque vocês não rodam para ter isso. Tem um som, tem que rodar? Tem que rodar? Tem. Nem um pouquinho? Nem 300, vamos 180? Tem que ser muito... Exato. Você está me entendendo? Então vamos entender a nossa história. Vamos entender por que nós temos que viver essa palavra. Vamos entender o que é ser cristão? Para impactar o mundo lá fora? Porque quando você entende o que você é, no mundo que você vive, você... É fácil. Mas o que as pessoas querem fazer? Elas querem manipular o que está escrito. Manipular o que está escrito você não consegue. Porque já está escrito aqui. E quando vi esse versículo ontem, fala assim, o Espírito Santo se manifesta com o quê? Com honra e decência. Não sou eu que estou falando, não. Porque eu já achava isso uma abominação, é um absurdo. Eu falava assim, para com isso aí. Mas você imagina que está escrito na palavra. Por que nós não conseguimos chamar a atenção? Olha que nem a Bíblia ainda. Por que nós conseguimos chamar a atenção para o nosso evangelho que nós vivemos? Praticar o evangelho, todas as horas da nossa vida, todo mundo que fala com você. Eu peguei o Uber agora, vamos lá, peguei o Uber, encontrei você como motorista, Flávio. Aí estou falando do meu problema, você fala assim, eu não tenho problema. Que isso? Ao ponto de eu falar para você assim, quem é você para falar que não tem problema? Se eu sou empresário bem sucedido, milionário e tenho problema, por que você não tem? É isso que o mundo tem que encontrar em você, Flávio. Sabe? Não é você falar que não tem problema, eu tenho também. Correspondência? Correspondência do diabo é o quê? É a carne. E a carne falada é o quê? Está semeando o quê? Cristo. Morte. Então assim, quantas vezes por 13, o ser humano tem 35 mil decisões que fazem todos os dias? Quantas que você decide que é graça e quantas você decide que é carne? O mundo aí fora vai aproveitar, vai mostrar tudo para vocês. Eu espero que mostre mesmo. Para que vocês entendam por que eu sou cristão. Por que eu vou isso aqui? Sabe? E é bom da igreja ser um pouco longe. Porque faz isso realmente. Vou ou não vou? É, pastor. Um treino quando é bom, de futebol é longe. Uma comida quando é boa é longe. Um lugar que você gosta de ir é longe. Um lugar que você gosta de viajar é longe. Por que tem que ser isso? É para separar o joio do trigo. O joio espiritualmente. Para que a gente possa realmente entender a nossa importância. Porque você imagina se a igreja fosse do lado da casa de vocês, você ia? Não vão. Vão na igreja mais longe. Porque é muito perto da minha casa. E vai chegar um momento, meus irmãos, que a graça não vai estar a essa disposição mais não. Já está chegando. Porque amanhã depois não estaremos mais aqui nesse mundo. E as pessoas vão continuar, sabe com o quê? Com dor, ranger de dente. Isso já acontece agora. Microfone para a nossa pastora, pastor Jorge. Já está aí? Vamos interagir, pastora? Gente... A verdade é que as pessoas já pensam, né? A gente não foi ensinado que dor e ranger de dentes é no céu, né? É no inferno, não é? É no inferno. Só que já está aí, já está acontecendo. Já está acontecendo e a vida toda aconteceu, né? A palavra veio para tirar as pessoas desse lugar. A palavra não é difícil. A palavra é fácil. Não. É fácil. E assim, quando você aprende essa palavra, você aprende assim, tudo que eu tenho, tudo que eu passo, foi concessão que eu tive. Eu sei que é duro falar isso para vocês, mas não adianta eu ficar mentindo para vocês. Vocês vão no médico, vocês querem o quê? Vocês querem ter o diagnóstico, não é isso? Você imagina que o médico chega para você, você foi diagnosticada com câncer. Aqui nessa igreja ninguém tem. Mas você foi diagnosticado com uma doença assim. O médico fala para você, não, só dorzinha de cabeça, não. Vai só retardar o diagnóstico para vocês. Por isso que tem que falar, tudo que nós estamos vivendo hoje, que vamos viver, são nossas escolhas. Escolha do passado, que impacta o futuro. Escolha do futuro, que vai impactar o seu presente, sucessivamente. Porque é essa história que nós temos que colocar. Porque assim, ser cristão é fácil. Mas o passado que eu tive. Você imagina todo mundo chegar aqui e falar, você tem um passado aqui. Ó. Quando aponta vem um, não é assim que o pessoal falava? Vem 3 para mim, 1 para Deus, o pessoal falava assim. Mas Jorge sabe disso, não sabe, pastor Jorge? Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que é ser cristão. Ser cristão é mais do que você querer impactar o mundo. É impactar a sua vida.
Eu queria que as pessoas dão vontade de falar assim, por que você está passando dificuldade? A pessoa de vontade de chegar no hospital sem pegar assim, por que você está no leito esperando a UPA atendimento? Se você tem a palavra que pode te curar, mas é livre-arbítrio dela. Nós não podemos manipular nada. Manipulação é do diabo. Nós, como cristãos, temos que ter o quê? Autoridade na palavra para falar assim, isso eu não posso fazer. Se Cristo, diante de um cego, falou assim, o que queres que eu te faça? Por que ele deixa tudo escrito? Eu sei que vocês que têm filho, eu tenho sobrinho, eu gostaria, mas a melhor forma de você ensinar alguém a algo é falar assim, o que diz a palavra, ponto final, e não ceder. Você imaginando se Jesus cedesse para toda hora? Se Deus cedesse para Adão, nós não estaremos aqui. Se Jesus cedesse para César, nem para César, para o Caifás e Aná e Caifás, como é que seria esse ministério hoje? O ministério não pode ceder. Você tem que ter qual é o nosso foco? É a palavra como referência. Nós temos que colocar ela em primeiro lugar na nossa vida, independente de quem seja. O que a nossa pastora fala? Ela vai cumprir o chamado dela independente de qualquer coisa. De vocês tem que ser a mesma coisa. Vocês acham que vocês foram selecionados por quê? Aleatoriamente o Espírito Santo falou, peraí, vamos pegar esse aqui, que é lá de São Gonçalo, vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui. Não, velho. Ele deu para cada um de nós, para cada um de se escolher. Então vamos pegar esse evangelho. Já viu? No Leblon pegou você? Pegou em cara aí? Nem entendi, tá tudo. O povo de São Gonçalo. Uma outra coisa. Quando vocês falam assim em São Gonçalo, tem um. É? Como é que é? SG, não, SG. Mas é. E assim, ser cristão verdadeiro, porque existe o cristão falso. Mas o cristão paraguai, o pastor Jorge falou isso ontem. Existe o falso. É só você pegar, é igual faculdade, você prende, resolve logo. Qual era da sua vida que não está funcionando? Gente, aquilo que não está funcionando tem que pegar logo para fazer. É joio igual a trigo, é. E a palavra diz que só Deus vai arrancar, porque é igual demais. É. Então qual era da sua vida que você precisa tirar o joio? É fácil, meu irmão. Pega, arranca e vai embora. Pastor, ali, eu vou. Microfone tem interação. Flávio, pode pegar uma aguinha ali, pode ser? Me desculpa, eu sei que você está tão acomodado aí. Essa cadeira é confortável, Flávio? Ele senta nessa cadeira ali, calma. Eu fico pensando em levar essa cadeira para casa, que ele senta com... Ele senta com vontade, né, na cadeira. Só foi ele chegar, eu tava sério o tempo todo, né? Ei, pastor, e o legal é que você só separa o joio do trigo só com fogo. O fogo que... Aí é o que a pastora fala. Se o fogo deixa queimar tudo que não é... Cuidado, Gisele. Quando você fala deixa queimar, o pessoal vai começar a queima, amigo. Não, deixa queimar as coisas que não... Que não preste. Que não te afasta da palavra, vamos supor assim, que te afasta de Cristo. Então deixa queimar mesmo. Porque se você é trigo, você não vai se importar com o fogo do Espírito Santo. Entendeu? É, meu irmão. Conseguiu compor? Mas tem que ser isso mesmo, Gisele. Mais do que você separar o joio do trigo, vocês precisam entender. Por que vocês acham que o diabo ele vai aparecer na frente de vocês de tridente, falando assim, eu sou o diabo, vim para matar, roubar e destruir? Não. Já viu aquela minissérie Lúcifer? Que aparecia até na Netflix? Não assistiram? Não tinha, mas tinha uma... Vocês sabem que tinha, não tinha? Tinha. Mas assim, na Netflix tem isso aí. Eles ensinam como é que... Olha só como é que tem, gente. Eles ensinam como é que é o diabo. Da Netflix ensina isso. Por que eles ensinam? Porque tem pessoas que gostam de assistir. Aí você falar assim, todo mundo que assiste... Obrigado, Flávio. Amém, Flávio? Vamos dar salva de palmas pro Flávio? Amém. Amém. Mas por que tem isso? Porque as pessoas querem isso. E Gisele, vou te falar a verdade. Se fizerem fazer uma dessas igrejas assim, onde que a palavra não é pregada, se você falar que vai fazer uma coisa, as pessoas vão assistir. Eu não duvido muito, não. E se amanhã depois as pessoas falarem, foi ideia séria daqui, mas eu não quero fazer isso, não. Porque as pessoas vão. Porque as pessoas estão muito na carne. Não é que quando a pessoa da macumba ou ela é da igreja
não tem, não tem. É todo mundo joio. Já é a igreja, não é? Então a gente fica fácil da gente ligar. Sim, sim. Porque a gente já sabe que as pessoas querem. É, Dentro da igreja que é problemático, porque as pessoas estão parecendo trigo, mas são joio. se comportando como um joio e querendo ter características de Ele é tudo. o único que deve ser, Jesus falando, ele vai dizer que é o único que deve arrancar é o pai. Porque se arrancar, se a gente tentar, nós tentarmos, a gente vai arrancar joio no lugar de trigo e trigo no lugar de joio. Então, a diferença é o fruto, né? O trigo se faz pão, se faz um monte de coisa. O joio não faz nada. O joio não faz nada. Só serve para queimar mesmo. Só serve para queimar. Só serve para queimar. Mas aí você pega, trazendo o joio para nossa realidade. O bom é que Jesus sempre falava em parábola, né? Gosta muito de ler, porque Jesus sempre falava em parábola para você pensar. Ele dizia, porque para ser cristão você tem que ser inteligente. Você tem que usar os dois lados do cérebro. Porque você precisa entender. Peraí, o que está dizendo isso aqui? E a palavra é toda encaixadinha. Isso aqui você precisa disso para poder encaixar, tudo você precisa. É só ler e praticar. E hoje você tem tantas ferramentas. Fico imaginando qual era o tempo de Paulo escrevendo isso tudo. Hoje não, hoje você tem internet, hoje você tem... E isso traz dificuldade para quem não quer. Que cai muitas das vezes em distrações. A distração do cristão é o quê? É internet, é conversa, é querer resolver o problema dos outros. Não, meus irmãos. O plano de ação de um é plano de ação de um. Cada um tem um plano de ação. Você tem seu plano de ação, eu tenho meu plano de ação na minha vida, vamos fazer isso. Concorda? Eu posso te pedir sugestão? Posso. Mas eu não gosto de pedir sugestão a ninguém. Isso eu aprendi assim, porque eu tenho que resolver. Isso eu tenho a palavra hoje como referência, a gente precisa entender isso. Porque muitas das vezes, quando você pede uma sugestão a alguém, a pessoa que está fora da palavra, ela vai te dar a sugestão de acordo com o achismo do que ela viveu. Aí você vê como que o cristão, você imagine, você vai para o médico, você pergunta ao médico um diagnóstico. Ele fala que você tem, você vai procurar quem? Outro médico para buscar. Você vai procurar um enfermeiro? Não é te fazendo de classe, não vai procurar um farmacêutico? Se o médico já diagnosticou, você vai procurar o quê? Outro médico para testar isso. Na palavra você tem que procurar o quê? Está acontecendo isso na minha vida. E um bizu para vocês aqui. Quando você quer conhecer uma pessoa que está no joio, no trigo, vê os frutos dela. Se o cristão não é sorridente, não está errado. O cristão tem que ser alegre. Olha o Gabriel. Qual foi o dia que você viu o Gabriel sério? Não, mas tem que ser. Mas eu só, a alegria dele é espontânea. É isso que o cristão tem que ser. Ah, vocês podem falar assim, mas você não sabe o dia que eu tive. Mas você não é Cristo na terra? A alegria está dentro. A alegria está dentro, em todas as áreas. E você vê, meus irmãos, eu vejo muitas pessoal da Colurb trabalhando no sol quente, rindo e dançando. No sol quente. Você vê pessoas dos hospitais, faltando 1 dia, 2 dias para morrer. No CTI a pessoa está alegre, tranquilo. É o que vocês precisam entender. A importância de Cristo. Aí vamos lá. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, e se tem as pessoas que estão dando espaço à carne e influenciando o cristão a se afastar de Cristo, o que essa pessoa vai fazer com o cristão? Para que você vai para a igreja hoje? É longe. Vai não, está frio lá. Será que faltou luz? Mas o diabo tem que fazer isso mesmo. Que é o papel dele. Desculpa eu sei que você acha que ele está falando o quê? Vai para a igreja hoje, vai lá. Vai lá para o Ministério Palavra da Graça, onde a palavra é pura. Não vai para lá não. Pra quê? Vai ouvir o pastor chato, vai ouvir a pastora chato, vai ouvir um louvor lá que canta alto, vai ouvir... Pra quê? Mas tem que falar isso mesmo, porque aqui é mesmo... Como é que é, pastor? Essa é nova, como é que é? Mesma coisa de... Essa é nova, mas lá a palavra não... Mas ele tem que falar isso. Agora se ele estivesse falando assim, não, vai pra lá mesmo, aí tem uma coisa errada. Quando o mundo começar a falar isso, eu falo assim, opa, peraí, o que nós mudamos aqui? Tem que mandar para a igreja A, para a igreja B, porque lá tem carne. As pessoas têm que ser manipuladas por isso. Agora o cristão pratica o que? A palavra. O que diz a palavra? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Só isso. Mas muda na sua mente e você coloca. Vocês falam que é difícil, Quando você chega numa empresa para você ensinar uma pessoa que faz a mesma coisa, ensinar ela um novo uso de uma máquina, você tem que dar um treinamento para ela. Você dá o treinamento, ela assiste o treinamento, ela vai fazer errado novamente. Sabe quando ela para? Quando ela toma advertência.
Por que vocês não conseguem mudar de tudo que vocês já estão vivendo e já vão viver na sua vida? Já viveram na sua vida? A advertência vocês tomam diariamente. Ao invés de vocês estar declarando a palavra, vocês estão o quê? Pensando em alguma coisa. Ao invés de estar declarando a palavra, vocês estão o quê? Estão com dúvidas. Ao invés de vocês estarem declarando a palavra, vocês estão, sabe o quê? Duvidando dela. Quando você duvida da palavra, você duvida de tudo que Deus fez. Não se pode duvidar da palavra. Duvida de você. Duvida de quem está falando. Duvida de mim. Mas não duvida dessa palavra, não. Será que o pastor falou foi isso mesmo? Será que foi verdade isso tudo? Confia. Mas não duvida da palavra, não, meus irmãos. Porque a palavra ela está aqui para quem quer pegar e praticar. É simples assim, meus irmãos. Você viu como é que é fácil? É fácil ser cristão. Porque o mundo aí fora só está precisando da referência de cada um de vocês. Que vocês se posicionem em qualquer área da vida de vocês. Melhor, em todas as áreas. Amém. Não fica com esse negócio, não, pouquinho, não. Tem que ser tudo mesmo uma vez. É 100%, é 100%. Você imagina, se meu corpo, se minha mão direita e meu pé direito está indo para um lado, minha mão esquerda e meu pé esquerdo está indo para o outro, como é que eu fico? No meio? É isso que acontece. Quando vocês dão ouvido o quê? A quem fala na carne. Não tem que dar ouvido. A pessoa está falando na carne, como é que é a melhor forma? Declara a palavra. Diante de qualquer situação, vocês fazem o quê? Declarar a palavra. O que diz a palavra? Não é isso? Está dizendo a palavra? Em meu nome expulsarão o quê? Só usar o que está na palavra, meus irmãos. É só usar o que está na palavra. Em todas as áreas da vida de vocês. Porque hoje nós somos um povo muito selecionado para isso. E fique feliz quando alguém chegar para falar assim, não vai para essa igreja não, porque você está no caminho certo. Porque o diabo só quer afastar o povo de quem? De Cristo. Eles têm que mandar para o outro lado mesmo. Tem que falar porque lá é melhor. É isso mesmo, porque quem tem carne, quem tem carne tem correspondência, não é isso? Correspondência de carne é o quê? É graça? É ego, é manipulação. Quem não manipula não gosta de ser manipulado. É coisas pequenas que a gente precisamos entender. E você tem que olhar para o seu irmão do lado e falar assim, eu vejo você Cristo, eu vejo você Paulo, eu vejo você Pedro. Amém. É isso que nós temos que ter. E nós temos que ficar felizes quando o irmão nosso prospera. Quando o irmão nosso está em dificuldade, temos que falar assim, meu irmão, qual é a área que você precisa mudar? A palavra diz. Para quem está doente, você não dá dinheiro, você dá um medicamento. O medicamento do cristão é o quê? Amém. Ah, mas eu vou te resolver hoje, não adianta. O que o mundo aí fora ensina? Tem que ser pedinte, não é isso? Vou te dar uma bolsa hoje, te dar um cheque cidadão, um Bolsa Família hoje, mas você vive como? Por que não te ensina você a viver e desfrutar do mesmo restaurante que eu sento? Eu fiz essa pergunta para o Cabral uma vez. Por que ao invés de você ensinar o povo a fazer isso, você não ensina ao povo qualidade de ensino para eles poderem desfrutar do que você desfruta? Uma empresa que eu trabalhava. Ele falou assim, sabe por quê? Porque se todo mundo aprender, eles vão estar sentando do meu lado. E não é legal isso. Tem que ter esse distanciamento. E os religiosos fizeram a mesma coisa que Jesus. Se todo mundo tivesse aprendido o que Jesus ensinou naquela época, se os 12 discípulos, né, gente? Se os 12 discípulos tivessem aprendido, a gente não estaria aqui hoje. Amém. Ensinando a palavra. Graça. Vocês entendem? Aí por que tem que ter pedinte? A pastora chegou ali e falou assim, faz uma oração. Eu falei assim, pastora, fazer oração para agradecer tudo que eu tenho? Para agradecer mais, mas eu agradeço toda hora. Eu não peço, eu agradeço. Porque tudo que eu tenho é meu. Tudo que está sendo fabricado hoje no mundo de bom é meu. Todo mundo. É isso aí. Tem que ser. Vou pedir o quê? Vou pedir cura? Se eu tenho a cura? É isso que tem que ser. É soberba na graça. Enquanto o mundo está aí fora, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, para quê? E hoje tem pessoas pedindo culto de libertação sexta-feira. E expulsa hoje e amanhã volta quanto? Hoje mesmo. Ela expulsa e fica ali do lado de fora e depois volta às 7. Você tá entendendo? Eu nunca gostei dessas coisas. Porque assim, olha que eu estava fora da palavra. Eu fico imaginando como é que pode isso. Qual a dificuldade de nós colocarmos em prática isso na nossa vida? Saber assim, eu sou Cristo em que área da minha vida? Em todas. Amém. É isso que nós temos que ter mesmo. Aí você afasta dúvida, afasta tudo. Mas vamos lá, vamos ver. Será que tem alguma coisa na palavra que diz isso? Vamos lá. Jesus traz fogo e divisão à terra. Eita!
O fogo agora desce, né? Isso assim, meu Gisele, o que ele faz, né? Assim, ah lá, Gisele sabe estranho, Gisele. Por que tu sabe? Eu não sei por que tu sabe disso, Gisele. Todo mundo sabe? Gabriel sabe, Flávio sabe também, Flávio? Mas eu fico imaginando como é que é. Beleza, tá com frio, você bate palma, mas como é que é isso? Fico imaginando Jesus fazendo toda hora isso. Não, pezinho não. Pezinho... É automático, pastor. Mas vamos lá, então. Em Lucas... Rapaz... Lucas 12, 49. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero que seja... que mais quero... Vamos lá, de novo. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero que seja... Não, é horrível isso aqui. 12, 49. Vamos lá. Vim lançar fogo na terra. Porque assim, meus irmãos, minha cabeça ela lê preenchendo a fã. A minha cabeça ela lê preenchendo, tipo adivinhando a palavra. E quando tem que seguir alguma coisa assim, minha cabeça ela lê. Só também assim, Gisele? A minha lei encaixando as palavras, entendeu? Para criar um raciocínio. Então, quando não se cria o raciocínio, eu tenho que ler de novo. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angústio até que venha cumprir-se. Pensai vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes da divisão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. É novidade? Não, é novidade, Gabriel. Isso aqui eu estou lendo hoje pela primeira vez. Não é novidade, não? É novidade, não? Amém. 3 contra 2, 2 contra 3. Distração. Isso acontece muitas das vezes. Igreja na carne acontece isso. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Por que isso? Jesus veio trazer paz? Só de quê? Escolhe o que é certo para você ver. Escolhe o que é certo para você ver, que as pessoas vão falar, para que vai isso? É diferente você? Não é assim que vai? Para que tu tá fazendo inglês? Por que morando aqui tu quer fazer inglês para quê? Não é assim que as pessoas falam. Começa a fazer faculdade, mesma coisa. Para que tá estudando? Para quê? Quer ser melhor do que a gente? Divisão. E como é? Tá vendo? Aí. Começa a pintar a casa de vocês. Pra que tá pintando já? Não é nem final do ano? Compra um sofá novo. Pra que comprar sofá novo? Você não tava bom, não? É mentira minha que eu tô falando? Aí vocês duvidam essas pessoas para vocês não mudarem essa vida. Pior que você... Como é que é isso? Não é assim, começa a fazer algo de diferente. Não, estou estudando aqui. Começa a guardar, vamos lá, começa a planejar vocês vão ver. Para que está fazendo isso? Está pensando em quê? Para que isso? Mas é assim, meu irmão. Porque o mundo lá fora tem que viver assim. O mundo lá fora foi ensinado a ganhar de moleza, sabe? Toma aqui dinheiro, toma aqui saúde, mas eles não querem nada. Toda vez que nós passamos por um lugar, vocês passam pelos bares, estão o quê? Estão sempre cheios, não estão? Mas é. Que depois essas pessoas vão colher? Aí depois você vai olhar para uma pessoa que está com a sua família dentro do shopping e você fala assim, foi, como é que eles falam? Foi sorte. Foi sorte você estar no seu carro, foi sorte você estar na sua casa, foi sorte você estar com seus filhos formados, não é isso? Não é assim que falam? Foi sorte. Mas o quanto que você vem declarando isso na sua vida? E esse pequeno aqui, mesmo, para a gente só entender o que acontece no nosso dia a dia. Nós precisamos entender assim, primeiro, o que eu sou cristão. Eu vou dar ouvido a uma pessoa que fala disso? A pessoa na carne, você vai dar ouvido a ela? Eu não podia dar ouvido ao meu próprio pai. Dar ouvido à minha mãe. Meu próprio pai não podia dar ouvido. Minha mãe tinha fé em tudo. Minha mãe tem fé em tudo. Meu pai tinha dúvida em tudo. Olha só. Aí dá ouvido agora, Aline, né? Porque tá indo de novo, tá com a pastora de novo? Tá com a pastora de novo, Aline? Você tem que ouvir isso mesmo, porque sua vida tá mudando. Ainda tá com a pastora? Vocês entendem? Então, assim, quando vocês começarem a se posicionar como Cristo, isso tem que acontecer na vida de vocês. Você acha que Cristo, quando começou o evangelho dele, foi fácil? Não foi.
Mas ele tinha um foco. Como é que ele conseguiu mudar o mundo? Mudar as pessoas que nós estamos aqui nessa noite. Mudar Paulo. Você imagina, o cara que matava depois começou a viver o evangelho. Mas sabe o que essas pessoas têm de diferente? Eles não duvidam. Eles têm um foco, eles têm um objetivo, eles vão em frente. Não estou nem aí para o que você acha, o que você pensa. E eu agradeço muito, pastora, porque você nunca se corrompeu em nada. Nunca se corrompeu em nada. As pessoas que falam de você é sempre falando assim, ela ensina a palavra. Porque se você quisesse se corromper, pastor, você já estava milionário. Mas o que adianta? O jogador de futebol hoje com um Lamborghini bateu, morreu. Um Lamborghini de quase 1 milhão. É isso? Momentâneo? Quantas pessoas você não conheceram que estavam no púlpito cantando, dançando, e depois, hoje, onde eles estão hoje? A palavra ela tem que se cumprir na minha vida primeiro. Para depois se cumprir na vida de alguém. Como é que eu posso pedir saúde para alguém se eu estou doente? Foi até um tema do podcast. Como que eu posso pregar saúde se eu estou doença? Se eu estou doente? Está errado. Como eu posso falar sobre ansiedade se eu tenho depressão? É um cego, é um burro guiando um burro. Desculpa a expressão. Mas é isso que tem que ser. Isso está acontecendo lá fora. Sabe o que é? Porque as pessoas só querem aplausos. Ah, vamos lá hoje que é legal, vai ter um showzão. Não é isso? Igreja de avivamento. Avivamento de quê? Eu fico imaginando onde que eles conseguem ter esses nomes. Será que tem uma coisa e bota um chat GPT? Vamos lá fazer. Como é que faz pro povo se afastar de Deus? É, avivamento, é. Por que não bota assim, da palavra? Tem que ser só da palavra. Tem que ser só da palavra. Jesus fez o que aqui? Você imagina, Jesus chegasse assim, pô, vai me crucificar amanhã, sexta-feira, pô, vamos fazer um culto hoje de quinta-feira, tranquilo? Só a gente aqui. Vamos fazer a libertação hoje, vamos conversar. Caifás, faz isso comigo não, ser crucificado é difícil pra caramba, vou ficar aqui, vou morrer, vou ter que pedir o Espírito Santo para ser dentro de mim, a situação tá difícil aí fora. E depois vou ter que ressuscitar no outro dia, não faz isso comigo não. Não testa meu poder. Quebrava. É. Pastora, quando você dá poder, não é quando você dá poder, quando você dá conhecimento a qualquer pessoa, você faz com que ela saia da situação real dela para uma situação, um cenário que ela nem ela imaginava. Com o simples fato de conhecimento. E a palavra é conhecimento, é poder. O conhecimento do cristão é poder onde? Na vida, no mundo. O mundo faz isso. Como é que tem para não viver sofrimento? O que eu faço? Declaro a palavra. Só essa na minha vida. Não está dizendo que você tem que declarar só nessa área e não pode acontecer. A área que você tem fé, ela se manifesta. Na Umbanda, quantas vezes é falado o nome de Deus? Quantas vezes é falado o nome de Deus na Umbanda? Muitas. Deus pode. Não, Deus vai. Seja feita a vontade de Deus, Deus vai. É falado diariamente. Conversa com qualquer pessoa que vai, você fala quantas vezes pergunta. Se lá eles conhecem o nome o poder do nome de Deus e de Cristo, por que a gente não consegue colocar na nossa vida? Impactar sua família, impactar seus irmãos. Isso tem que ser. Sempre imaginando uma coisa. Livre-arbítrio. A manipulação é deles. Não nossa. Quer conhecer a palavra? Sabe o que eu falei pro meu sobrinho essa semana? Ele falou alguma coisa comigo assim. E você queria estar colhendo o quê? Porque eu sou muito direto, não tem muito mimimi não. Ainda mais sendo da minha família. Vocês são minha família, por isso que eu falo direto com vocês também. Mas assim, eu falei com ele, tá vivendo o quê? Você acha que ele gostaria de estar colhendo o quê? Porque não tem não. Vai viver desse jeito. E tem que ser assim. Porque se a gente começar a levantar... A criança quando não quebra, não tem que ser divertido quando quebra alguma coisa? Tem que ser divertido para não fazer mais. Você não vai bater na criança. Você fala assim, não pode quebrar. Ensina a criança o quê? Limpa agora. Aí ela vai saber toda vez que ela quebrar algo, ela limpa. Não, quebrou não, que isso, coitadinho. Quebra não, senta aqui agora, deixa que eu limpo aqui. A criança vai fazer o que depois? Não, será que vai fazer? Aí se a criança começa a manipular com pequenos atos, o que ela vai ser quando crescer? Uma pessoa mimada, uma pessoa isso. O que mais tem dificuldade as pessoas hoje em empresas, em todas as idades, é o trabalhar em equipe. Porque cada um tem um foco. Você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para um lado. Porque ninguém foi ensinado a ter uma mesma direção. E se o mundo lá fora tem isso, o povo de Deus tem que ter? Amém.
Então, assim, meus irmãos, tenha sempre isso na mente. Tudo que vocês precisarem aqui, esse versículo é a primeira vez que eu li. É aqui, ó. Eu sou tão espiritual para isso? Só peguei aqui, ó. O que eu ia falar já está escrito. Pastor, eu vim preparado para alguma coisa para falar hoje? Não tem que estar preparado, não. Não tem que estar preparado, não. Você tem que viver separado todos os dias. A palavra, você não lê a palavra? Você lê a palavra. Você pode assim, vou consultar um versículo, beleza. Não tem aquelas coisas que fazem aquelas combinações não loucas, como é que faz se está no Novo Testamento, vai para o Velho. Entendi meu cunhado. Meu cunhado, quando ia pregar dia de domingo, eu estava em casa, agora eu tenho que ir para casa dormir. Que eu tenho que ir para casa estudar para poder ler, para poder pregar à noite. Eu pensava que era natural, assim, quando eu vou para a faculdade, mas algo que eu já sei, eu não preciso estudar. Eu estudo aquilo que eu não sei. E quando eu conheço a Vânia faz assim, não. Peraí, a Vânia vai pregar, e depois que eu vi elas pregando, assim, ela não. É porque a palavra tem que estar na nossa vida. Tem que estar dentro. Você só fala que está dentro. Por que fica aqui? É só uma manipulação. Você quer criar roteiro? Cadê a espontaneidade do Espírito Santo? E toda vez que vocês estiverem diante de qualquer oportunidade, seja sempre pregada a palavra. A palavra independente de qualquer lugar que esteja. Me chamar para ir para onde? Washington, Nova York. Vou falar a palavra pura. Ah, não pode falar. Então não estou aqui. É isso que tem que ser. É isso que tem que ser. O americano, quando vem aqui, ele canta o quê? Em inglês. O brasileiro, quando vai lá, ele canta o quê? Em inglês. Por quê? Para beneficiar a língua nativa deles. Ah. Isso acontece. Por quê? Manipulação. Não, porque para cantar aqui tem que ser isso. Não. Foi chamado para ir para onde? Para a China, eu vou falar o quê? Português. Eu falo chinês ainda. Mas vocês entendem como é que é? Essa autoridade que nós temos que ter. Porque as pessoas só respeitam quem se posiciona na autoridade que tem. Agora, se vocês estão parando nessas partes aqui, que bom, Cátia, que você vem e as suas filhas estão vendo você como exemplo. É isso que tem que ser. E tem que falar todo dia para você, tem que falar assim, mãe, é muito longe. Aí você fala assim, agora eu estou no caminho certo. Não é isso? É exatamente. Não é isso? Fica se cuidando do médico perto da sua casa que nunca curou ninguém. E quando alguém te perguntar assim, vocês têm contato com muitas pessoas religiosas, fala assim, quantas pessoas morreram na sua igreja esse ano? Pergunta. Menina, teve uma coisa nova lá na igreja, fizeram um IBGE da igreja agora, fizeram lá uma estatística, não morre ninguém naquela igreja. Na sua. Priscila é responsável por isso. Ela riu, ela falou assim, em pós-RBI. Riu, Priscila, você foi a primeira que riu já. Mas vocês entendem? Vocês entendem? É isso que tem que ser. Aí vocês falam assim, quantas pessoas morreram aí? Aí vocês sabem o que é. Priscila sabe, não sabe? Mas responde, pega o microfone, pega o microfone para a Priscila. Mas meus irmãos, vocês estão vendo, está tudo na nossa assim, ó. Aquele verbo assim, está tudo diante dos nossos olhos. Mas não, peraí. Aí as pessoas querem justificar porque morreu, porque não declara a palavra, não vai morrer. Pode vir 200 pessoas na tua frente atirando em cima de você, tacar a palavra, não vai morrer. Está na carne, o que vai acontecer? Será que vai ter tempo rápido de fé para poder fazer isso? Não vai ter. É isso que a gente precisa entender. E que bom, e tem aquela. Depois, pastor, se puder até falar daqueles sinais, muitos farão milagre de meu nome. Eu sempre gostava disso. Muitos farão milagre em meu nome. Para tirar o povo de Deus dele mesmo, é isso mesmo. Sozinho lá no céu fica mais vazio. A gente jogar nosso time de futebol tranquilo, os apóstolos do Novo Testamento, do Velho Testamento, eles estão mais velhos mesmo do que a gente vai brincar com eles. Mas tem que ser. Gabriel está no outro time do Velho Testamento, eu estou no Novo. Mas entende? Mas Aí vocês falam o quê? Que as pessoas vão fazer o quê? Se eles podem fazer milagre, não está dizendo a palavra. Eu estou falando isso, pastor? A palavra está dizendo. Falando milagre, falando sinais. E as pessoas estão aí. Ó. Por pouca coisa, Gesiel. As pessoas estão saindo da palavra, cara. Por oportunidade de cantar. Por oportunidade de pregar. Sério. Sério. Quanto que vale seu caráter? O quê? Tomara que... E aí deu sorte que aqui não tem neve ainda. Tinha que ter neve. Ainda. Sabe, eu fico imaginando como é que pode. Seu caráter até... Quanto é que vale seu caráter? Quanto é que vale o caráter espiritual do cristão? Vocês querem ver momento? Momento vocês vão ter.
O momento é igual gasolina aditivada, você não consegue manter, só acelera um pouco o teu carro depois que o tanque esvazia, você não consegue mais. Consegue manter o carro com a gasolina aditivada? Não consegue. Quantas pessoas estão assim? Eu estou falando com vocês aqui, estou imaginando quantos cantores que eu vi quando eu era pequeno e não estão onde hoje. E vocês que conhecem mais do que eu? Lembro que quando nós tínhamos que fazer, chamar o cantor, né? O Flávio deve saber. Vocês tinham que vender disco, tinha que vender a quantidade de disco para ele ir para a igreja, não era assim de um tempo? Aí tinha que vender da Rose Nascimento. Pode falar. Nós vendíamos muito CD da Rose Nascimento. Tinha que fazer. Aí fazia pedia o pessoal comprar o disco, né? Era disco, era LP. Não é disco, não, era LP. LP. Porque tinha que fazer isso para as pessoas, tipo assim, Hã? Não entendi o que vocês estão falando aí. Não lembro dessa época, não. Aí tinha que vender uma quantidade de LP para a pessoa ir poder ir na igreja. Olha como é que é. E onde estão essas pessoas hoje? Onde vocês vão pro estúdio aí, tem uma cantora lá que tá fazendo 30 anos. Não vou falar o nome porque não tem que dar honra porque não tem honra. E ela está lá fazendo lá ensaio de 30 anos de carreira. 30 anos de carreira impactou quantas vidas? Uma pessoa que nós cantamos música aqui e morreu de câncer. Como é que a palavra que saía da boca dessa pessoa que cantava não impactou a vida dela mesmo? E eu fico olhando na minha Bíblia aqui, onde que Paulo morreu de doença, onde que João morreu de doença, que Pedro morreu de doença, nem Judas morreu de doença. Nem Judas, o traidor, morreu de doença, gente. Ele se enforcou. Aí eu fico olhando o cristão com doença. E eu fico olhando também na minha palavra, na minha Bíblia não tem falta. Eu li tudo que é lado aqui, já botei no chat GPT, falta não existe. Aí o cristão tá falando, sabe porque eu tô na falta hoje. Que falta, meu irmão? Calma, pastor Jorge, tem que ser educado. A gente tá do Brasil pro mundo, você tá. Ah, isso aqui que faz? Eu tô na falta, vou falar assim, vou pedir alguém, não. Tá na falta, trabalha. Não é assim? Mas isso que tem que ser, meus irmãos. Mas é sempre ensinado, sabe, que pedinte disso, daquilo. O que vocês têm que pedir? É graça, palavra. O que eu vou pedir? Vou ler mais a palavra. O que eu vou pedir? Vou declarar mais a palavra na minha vida. O que eu vou pedir? Vou declarar toda hora a palavra, toda hora. Amém. Que mesmo esforço que vocês têm para falar, se vocês focam no problema, mesma força que vocês vão ter para focar na solução. Por que adianta ficar focando no problema? Eu acho bonito que foca no problema, tem música para problema e chora problema. E a solução? Meus irmãos, vamos viver Cristo. Amém? É fácil. E quando vocês não estiverem sendo apontados pelas pessoas lá fora, que assim estão indo para longe, que igreja é essa, vocês não estão seguindo a palavra ainda não. Meu. Quem está aí, ele pode levantar a mão. Quem já está sendo nesse ringue já? De ser referência, As pessoas nem falam comigo de igreja, Gisele. Nem fala comigo de igreja. Tem um lá da Bill Manguinhos que quando começa lá, eu falo assim, que igreja é essa, meu irmão? Pode falar palavrão? Eu diverti um lá essa semana, eu falei assim, pode falar palavrão na sua igreja? Eu vou falar que tu pastor, hein? É isso que fazem, cara. Sabe? Mas é pequena coisa, Mas se é pequena coisa tá falando na frente de todo. Imagina o que essa pessoa faz se ninguém vê. Amém, meus irmãos? Então assim, esteja preparado, lê a palavra, entendeu? Eu sei que foi uma abrangência que foi falada aqui, mas começa a colocar em prática na vida de vocês. É simples assim. E toda vez que vem a dúvida, você leva a sua dúvida para a palavra. Não pergunta a ninguém não, meus irmãos. Se você for perguntar a alguém, fala assim, qual é o seu percentual de graça que você está hoje? Pergunta assim, dá até para fazer um stickzinho. Qual o seu não, mas tem pessoas que querem perguntar, Carol. Tem pessoas que ainda insistem ainda. Eu vou perguntar só para tirar minha dúvida. Eu tô com essa dúvida aqui, já sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar só para desencargo de consciência. É assim que eles falam. Aí o que faz? Ninguém pergunta como vai fazer a receita de... Imagina, pastor Jorge, você perguntando, vou fazer receita do feijão mexicano agora. Eu faço 20 anos assim, não deu certo. Agora eu vou perguntar pro Roberto como é que faz. Não vai perguntar não, Jorge, eu não sei fazer. Mas sabe, meus irmãos, é isso, tem que ser. Vai botar paçoca, vai botar caramelo. Então assim, meus irmãos, viva a palavra, sempre a palavra. E diante de qualquer coisa que vocês... Eu sei que muitas agora vocês estão na palavra, como eu também. Nós tivemos um passado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há.
E quando a família de vocês, que estão mais próximos de vocês, quiserem condenar você em alguma coisa, fala assim, aonde está escrito isso? Aqui, gente. Vocês têm tudo para... Aqui, ó. Mostra aqui na Bíblia. Mostra aqui. Quando alguém chegar para mim e falar que tem falta, eu falo assim, me mostra aqui na Bíblia onde que tem falta, que eu deixo de ser cristão hoje. Agora. Me dizem que a gente tem que ter falta. Me apresenta um que viveu com Jesus e morreu de doença. Eu deixo de ser cristão na hora. É isso que vocês têm que fazer, meus irmãos. Para quando chegar a acusação de alguém próximo de você, que vão ter que chegar, e vão chegar, porque vocês estão à luz do mundo. Não é para trazer... Você não vieram acender o fogo? Então, o fogo está dentro de vocês. Amém, meus irmãos? Então, assim, se posicione como Cristo. Amém? Vem para cá, então, Flávio, falar um pouquinho sobre a oferta. Amém? Enquanto o pastor Jorge faz aí com a nossa pastora Aline. Vamos... Diferente hoje, não tá? Como é que tá, Flávio? Amém? Amém. Firme? Firme. Como é que você tá? E lá, como é que tá? Muito frio? Tá frio, Beto. Lá frio? Não é frio mesmo? Lá é 3 graus abaixo. Mas é bom. Flávio, eu tava assistindo uma minissérie, olha lá, a Gisela tá rindo. E tem um rapaz igualzinho a você. Eu tava assistindo a minissérie e tem um rapazinho igual a você, Flávio. Não tem aquela minissérie? Tem. Olha lá, Flávio, olha lá. Tá vendo? Eles ficam assistindo e ficam mandando pra mim, Flávio. Ele tem foto de você pequeno, ele tem foto de você na bateria. Vamos, Flávio. É bom que ele me acompanha. É bom que ele me acompanha, né? Amém, Flávio? Vamos lá, Flávio. Fica o Flávio agora aí. Amém. Cadê o microfone? Cadê o microfone, Flávio? Amém, Flávio? Vamos Amém. lá. Nosso Flávio agora falar um pouquinho aqui? Aqui, Flávio. Tirar uma foto maneirinha aqui, legal. Aqui, Flávio, sorrindo, Flávio. Flávio quer botar logo assim, logo aqui. Flávio tá na igreja, Flávio. Aleluia. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. Chegou a hora importante do nosso culto, que é dízimos e ofertas. E é uma oportunidade, é um privilégio estar aqui falando disso. Né? Lá em 2 Coríntios 9, 10, diz uma coisa muito interessante, todo mundo já sabe, mas eu tenho... O Espírito Santo me levou a ver algo diferente aqui e vou compartilhar com vocês. E diz assim: ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento. Na realidade, ministra aqui é o que fornece, né? Aquele que fornece. E multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. Ou seja, o que o Espírito Santo me levou a entender, a entender nesse versículo, é que quando você, ou seja, primeiro que o que ministra a semente ao que semeia, ou seja, quem semeia é ministrado. O pão é garantido, né? É garantido. Quando eu vou passo na rua, lá no centro do Rio, na Praça da Cruz Vermelha, tem os moradores de situação de rua que ficam sempre ali na praça. Inclusive eu passei ali hoje e tem sempre alguém dando café, dando comida, né? Aí eu fico assim, gente, que legal, né? A Bíblia é muito, muito fiel, né? Que o pão é garantido. Ou seja, tem a galera lá, toda vez tem um pãozinho, tem um... Não, eu vejo a palavra sendo cumprida, né? E a comida, eu falei, cara, a palavra é sensacional, né? E não deixa de ser cumprida. Então o pão é garantido. Agora, se você semeia, você tem uma abundância. O diabo, primeiro que o diabo não acha nada em você. Pô, o cara tá entregando oferta, tá lá. E outra que a palavra é fiel para cumprir aquilo que ela veio. Então, é muito legal. E outra coisa, eu li uma frase que se encaixa muito aqui. Quando
a semente, quando você joga ela num solo fértil, um solo próprio, ela mostra toda a sua potência, toda a sua capacidade. Ou seja, aqui é um solo fértil, né? É um solo, é o melhor solo que podia existir, meu irmão. Aqui, porque a palavra é a melhor que tem. Ou seja, você tá jogando sua semente ali no melhor solo, né? E ela não tem como ela não mostrar todo o seu potencial. Ela vai produzir 100, não é isso, pastor? 10, 100 por 1. Então, você que está aí, cara, vamos contribuir, vamos trazer os dízimos, ofertas. Tá a pastora Aline ali, o pastor Jorge ali também. E vamos semear e colher 100 vezes mais nas nossas vidas, amém? Esse solo é fértil e o potencial dessa semente é o melhor que tem, amém? Vamos orar? Depois de tá entregando aí, né? O e-mail, Vânia, quem quiser contribuir de casa aí, nesse solo fértil, é vaniaramiro1@gmail.com. Tá? Você pode estar contribuindo aí e você vai colher 100 por 1. Não tenha dúvida disso. Amém? Sábado nós temos nossa aula abençoada na Barra da Tijuca. A aula de sábado é VIP. A nossa pastora, nossa mestre, Vânia, está falando aqui. É VIP. É só para os VIP. Então você... Mas eles estão convidados, né, pastora? Então são VIP e vão. Amém. Então você que está aí nos assistindo... vai ser uma oportunidade para você e um privilégio para a gente de estar escutando essa aula. É no Centro Ecumênico, na Barra da Tijuca, no Rio 2. É só botar lá no Waze, né? A aula começa às 15h30. Nós aguardamos vocês lá. E domingo, o nosso culto aqui, às 19 horas, você também está sendo convidado para estar aqui em Itaipu. Tá bom? Vai ser um prazer, um privilégio receber todos vocês. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por todas as ofertas, dízimos, tudo que o Senhor tem nos dado e a gente tem devolvido para Ti. Obrigado, Jesus, porque esse solo que a gente entrega, que a gente semeia, é um solo fértil. É um solo que essa semente vai mostrar todo o seu potencial. Ou seja, não vai dar para mim, para mais um. A gente vai poder distribuir e todos vamos ser saciados com esse manjar que tem tido aqui nessa casa, Pai. Uma casa abençoada, uma palavra abençoada e séria. Obrigado, Pai, obrigado por isso. Nós agradecemos por esse dia, por esta noite, por este culto, pelos nossos pastores, e nos leva para nossas casas. Jesus nos acompanhe, nos dê uma noite tranquila, de um sono tranquilo, restaurador para cada um de nós. Nós agradecemos, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.